Nesse vídeo eu vou falar sobre as tireoidites. As tireoidites são distúrbios que levam a uma inflamação da glândula tireoide. Pode ser infecciosa, pode ser de origem autoimune. Então a gente vai ter um fator, pode ser então a autoimunidade, um vírus, uma bactéria, que vai causar uma inflamação na tireoide. Para entender bem as tireoidites, eu vou definir o que é um hipertireoidismo e o que é uma tireotoxicose. Então, hipertireoidismo é quando nós temos um aumento da produção e liberação do hormônio tireoidiano. Exemplo, doença de Graves, uma doença autoimune, onde eu tenho um anticorpo que estimula a glândula tireoide a produzir e liberar hormônio tireoidiano. E o que seria tireotoxicose? Tireotoxicose é quando eu tenho altos níveis de hormônios tireoidianos no sangue. Então a doença de Graves pode causar uma tireotoxicose? Com certeza. Porque a doença de Graves aumenta a produção e liberação de hormônio tireoidiano, então eu vou ter maiores níveis de hormônio tireoidiano no sangue. Mas nós temos outras causas de tireotoxicose. As tireoidites é uma das causas de tireotoxicose. Então, na tireoidite eu tenho um processo inflamatório na glândula. Lembrar que a glândula tireoide ela é um grande reservatório de hormônio. Então, dentro da glândula nós temos os folículos que estão cheios de hormônio tireoidiano, então ela armazena muito hormônio. Se eu tiver um processo inflamatório na glândula, esse processo inflamatório vai levar à ruptura dessas vesículas que estão cheias de hormônio. Então eu vou ter uma liberação abrupta de hormônio tireoidiano pelo processo inflamatório. Então as tireoidites podem causar uma tireotoxicose. O uso de hormônio tireoidiano em altas doses. Então o paciente às vezes tem hipotireoidismo e está fazendo reposição de levotiroxina, está repondo o hormônio tireoidiano. Se ele usar uma dose muito alta de hormônio tireoidiano, ele vai ter excesso de hormônio tireoidiano no sangue. Então ele vai ter também uma tireotoxicose. Então a tireotoxicose, só para não esquecer, é quando a gente tem altos níveis de hormônio tireoidiano no sangue. Então esses altos níveis podem ser justificados pelo hipertireoidismo, por exemplo, pela doença de Graves, mas também pelas tireoidites, pelo uso de hormônio tireoidiano. Tá? Eu vou começar então a falar pela tireoidite aguda, também chamada de tireoidite supurativa aguda, tireoidite piogênica ou tireoidite bacteriana. Então, já ficou fácil. Tireoidite aguda é igual a infecção. Tireoidite aguda é igual a infecção, principalmente bacteriana. Mas pode ser uma infecção também fúngica, por micobactérias, mas principalmente infecção da tireoide por bactérias. É uma causa muito rara de tireoidite e é muito comum em pacientes imunodeprimidos. Exemplo, pacientes com HIV, pacientes idosos, acamados. Então esse grupo de pacientes é que a gente espera ter, que pode ter uma tireoidite aguda. Lembrar que a tireoide ela é dificilmente infectada por bactérias porque ela é muito vascularizada, ela é encapsulada, ela tem altos níveis de iodo, então isso a protege de infecções bacterianas. Mas nos pacientes imunodeprimidos, pela diminuição da imunidade, a gente pode ter essa infecção aguda. A infecção ela pode ser tanto por bactérias gram-positivas ou gram-negativas, mas as principais bactérias que causam a tireoidite aguda são Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes e Streptococcus pneumoniae. Tá? Então, pode ser uma infecção tanto por bactéria gram-positiva como gram-negativa, mas as principais, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes e Streptococcus pneumoniae. Mas a gente pode ter infecção por hemófilos, Escherichia coli, Pseudomonas, mas principalmente essas três bactérias. Podemos ter também infecção, uma tireoidite infecciosa por fungos, por micobactérias, mas lembrar, principalmente por bactérias ou gram-positivas ou gram-negativas. Se é infecciosa, se é por bactéria, o que a gente esperaria encontrar
nas manifestações clínicas. Então, dor, rubor, calor, podemos encontrar, mas principalmente dor súbita no pescoço. Nós vamos ver que tem duas tireoidites que causam dor no pescoço. A tireoidite bacteriana, né, aguda, e a subaguda granulomatosa. Então, a gente vai ter dor no pescoço, geralmente é unilateral, tá? Não é bilateral. Geralmente essa dor ela pode irradiar para a região occipital, para o ouvido, para o tórax, para a mandíbula. Associado à febre, então infecção, lembrar de febre, astenia, o paciente pode ter ainda disfonia, disfagia e uma massa palpável unilateralmente no pescoço. Geralmente é comum termos sinais flogísticos, então dor, rubor e calor, e o paciente pode, em alguns casos, ter manifestações clínicas típicas de hipertireoidismo, justamente pelo processo inflamatório na glândula. Isso não é comum, tá? Por quê? Porque geralmente a tireoidite aguda ela comete apenas uma parte da tireoide, mas pode acontecer. Então, levou ao processo inflamatório na glândula, esse processo inflamatório rompeu as vesículas que contêm hormônio tireoidiano, e esses hormônios eles são liberados de forma abrupta no sangue, levando às manifestações clínicas típicas do hipertireoidismo. Tremor, palpitação, irritabilidade, insônia, hiperdefecação e outros sintomas também. Tá? Então, quando é que a gente vai pensar na tireoidite aguda, na tireoidite piogênica, na tireoidite bacteriana? Então, paciente imunodeprimido, paciente com dor súbita no pescoço, né, na região onde se localiza a tireoide, associada a febre, astenia, disfonia, disfagia e associada a uma massa palpável no pescoço. Geralmente essa massa ela é dolorosa a palpação e podemos ter sinais de rubor, calor e edema local. A função tireoidiana, em relação ao laboratório, a função tireoidiana ela pode estar normal, vai depender da extensão da inflamação. Então, se essa extensão for muito grande, acometer toda a tireoide, a gente pode ter, por exemplo, principalmente nas fases iniciais, hipertireoidismo, TSH baixo com T4 livre e T3 altos. Mas, na maioria das vezes, a função tireoidiana é normal, porque a inflamação está alocada em uma pequena porção da tireoide. O ultrassom da tireoide, nesses casos, é importante, principalmente para avaliar a presença de uma área inflamada, a presença principalmente de uma área com abscesso, tá? Que aí vai definir mesmo a tireoidite aguda ou a tireoidite piogênica, a tireoidite bacteriana. E a punção é muito interessante, principalmente para colher material, tanto principalmente para cultura e para avaliação do grão. Tá? Então, ultrassom que vai avaliar e vai fazer o diagnóstico, por exemplo, de um abscesso. A punção para colher material para análise, tanto para cultura como para análise numa lâmina, né, que você vai avaliar se essa infecção é por um gram positivo ou gram negativo. A captação de iodo geralmente é normal nesses casos, porque a gente não vai ter uma disfunção tireoidiana, a função tireoidiana vai estar normal. E no hemograma a gente vai encontrar, geralmente, como é infecção, como é uma infecção bacteriana, é comum a gente encontrar uma leucocitose, muitas das vezes com desvio para a esquerda. Tá? Então, a tireoidite aguda é causada principalmente por bactérias, gram-positivas ou gram-negativas, sendo as bactérias mais comuns Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae. O diagnóstico, ultrassom vai mostrar às vezes um abscesso ou uma área de supuração. A punção para colher o material para análise. A cintilografia geralmente normal e o hemograma mostrando uma leucocitose com desvio para a esquerda. Feito o diagnóstico, o tratamento é feito com antibiótico-terapia,
principalmente antibióticos venosos, dependendo do germe isolado. E se tiver um abscesso, a drenagem ou por punção ou drenagem cirúrgica. Tá? Então a tireoidite aguda bacteriana é uma causa rara de tireoidite. A gente vai pensar nela nos pacientes imunodeprimidos ou nos pacientes idosos, né, que têm algum certo grau de imunodepressão. A outra tireoidite, que é mais comum que a tireoidite bacteriana, é a tireoidite granulomatosa subaguda. A gente falou de uma tireoidite aguda, agora a gente vai para as tireoidites subagudas. A tireoidite granulomatosa subaguda também é chamada de tireoidite de De Quervain, tireoidite aguda subaguda dolorosa ou tireoidite granulomatosa. A tireoidite subaguda granulomatosa é mais comum em mulheres, uma relação de 3:1, e mais comum em jovens, então ela não é muito comum em idosos. E é a causa mais comum de dor na tireoide. Então a tireoidite aguda bacteriana causa dor na tireoide? Sim, mas a principal causa de dor na tireoide é a tireoidite granulomatosa subaguda. A etiologia ainda não está bem esclarecida, mas acredita-se que seja de etiologia viral ou uma própria infecção tireoidiana por um vírus ou uma reação pós-viral. Então o paciente, por exemplo, ele teve uma infecção viral, é comum a tireoidite subaguda granulomatosa aparecer após infecções virais do trato respiratório superior. Então o paciente ele teve uma infecção e logo depois, uma infecção viral, e logo depois ele tem a tireoidite subaguda granulomatosa. Ela também é descrita comumente em pacientes com cachumba, sarampo, infecção por adenovírus e infecções por outros vírus também. Ela também se associa, né, com o HLA-B35 e a associação desse antígeno, né, provavelmente viral, com HLA-B35 seria ativaria linfócitos e esses linfócitos causariam a lesão das células foliculares. Então aqui fica um pouco mais fácil da gente entender. O paciente ele tem uma infecção viral, com isso ele libera antígenos no sangue. Esse antígeno se liga ao HLA-B35 de macrófagos. Essa ligação, essa interação dos antígenos virais com HLA-B35 de macrófagos ativa linfócitos T. E esses linfócitos T vão causar lesão das células foliculares da tireoide. Diferente da tireoidite aguda, onde o processo inflamatório geralmente é localizado, na tireoidite subaguda granulomatosa, a gente tem uma infecção, uma inflamação generalizada da tireoide. Essa inflamação generalizada da tireoide vai levar ao rompimento dos folículos tireoidianos com liberação súbita e em grande quantidade de hormônios tireoidianos. Então inflamou a glândula, rompeu as vesículas que contêm hormônios e esses hormônios eles são liberados de forma abrupta na corrente sanguínea. Então a gente vai ter uma tireotoxicose, um aumento abrupto dos níveis de hormônio tireoidiano no sangue. Então a gente tem geralmente a primeira fase com hipertireoidismo, né, com aumento dos hormônios tireoidianos. Então o paciente vai ter sinais e sintomas de hipertireoidismo, porque a gente liberou uma quantidade muito grande de hormônio. Essa grande quantidade de hormônio vai fazer um feedback negativo na hipófise, reduzindo os níveis de TSH. Além disso, a própria inflamação da glândula vai inibir a produção hormonal. Então a gente vai ter uma liberação excessiva de hormônio. Posteriormente, esses hormônios eles são esgotados, eles são metabolizados pelo nosso organismo. E aí a gente vai ter uma fase de hipotireoidismo. Por quê? Porque a glândula está inflamada, ela não está produzindo o hormônio adequadamente e a gente vai ter também a inibição do TSH, não vai ter o estímulo do TSH para a glândula produzir hormônio. Então a gente tem geralmente uma fase
de hipertireoidismo, onde a gente liberou uma grande quantidade de hormônio. Posteriormente, uma fase de hipotireoidismo. E geralmente a glândula ela se recupera espontaneamente. Tá? Então, liberei muito hormônio armazenado, hipertireoidismo. Esses hormônios, eles foram metabolizados, eu não tenho mais essa liberação. Aí a glândula vai entrar numa fase de hipotireoidismo. Porque eu não vou ter o estímulo do TSH, que vai estar suprimido, e a glândula vai estar inflamada. E depois ela vai se recuperando aos poucos, e geralmente o paciente ele evolui para eutireoidismo. Alguns pacientes podem evoluir com hipotireoidismo para a vida toda, mas a grande maioria geralmente evolui com eutireoidismo, quando a glândula tireoide volta a produzir os hormônios adequadamente. Então eu tenho, só para não esquecer, uma fase de hipertireoidismo, onde eu tenho a liberação de todo o hormônio armazenado dentro da tireoide. Depois a glândula, eu tenho uma fase de hipotireoidismo e depois a glândula se recupera adequadamente. Então, é a principal causa de dor na tireoide. Então, a manifestação clínica clássica da tireoidite subaguda granulomatosa, dor na tireoide. 90% dos pacientes eles têm dor na tireoide. Geralmente, pode ser uma dor intensa ou de baixa intensidade, mas geralmente é uma dor intensa. O paciente ele não tolera geralmente a palpação da tireoide. É uma dor que piora com a movimentação do pescoço, piora com a deglutição, né? Ao engolir o paciente, ele tem piora da dor. Essa dor ela pode irradiar para o ouvido, para a região occipital, para o tórax, para as outras áreas do pescoço, para a mandíbula. O paciente ele pode ter ainda uma astenia, um mal-estar, uma mialgia. A febre geralmente não é tão intensa como na tireoidite aguda, na tireoidite bacteriana. E ele pode ter sinais e sintomas de hipertireoidismo, principalmente nas fases iniciais da tireoidite subaguda granulomatosa. Mas lembrar, na tireoidite eu não tenho um problema em que a tireoide aumenta a produção e liberação de hormônio. Eu tenho um processo inflamatório que libera aquele hormônio armazenado. Então, nas fases iniciais, o paciente pode ter palpitação, um pouquinho de tremor, insônia, irritabilidade. No laboratório, nas fases iniciais, é comum a gente ter o laboratório típico de um hipertireoidismo. Então, o paciente ele vai ter uma redução dos níveis de TSH, com aumento de T4 e T4 livre, mas nós podemos também fazer o diagnóstico naquela fase do hipotireoidismo. O paciente vai ter um TSH alto. Podemos fazer o diagnóstico na fase do eutireoidismo. Mas geralmente os sintomas desconfortáveis que levam o paciente ao atendimento são justamente os sintomas do hipertireoidismo. Nós vamos ter, nesse caso, geralmente um VHS alto, geralmente maior que 50, podendo chegar, por exemplo, até 100. É comum termos também o aumento da tireoglobulina. Então lembrar o seguinte, lá dentro das vesículas, dos folículos tireoidianos, nós temos a tireoglobulina e ligada à tireoglobulina nós temos os hormônios tireoidianos. Então para a gente liberar o hormônio tireoidiano no sangue, nós temos que fazer a quebra da tireoglobulina. Nós quebramos a tireoglobulina e liberamos os hormônios tireoidianos. Então uma vez que nós temos processo inflamatório, nós temos a ruptura das vesículas e a liberação no sangue, tanto da tireoglobulina como dos hormônios tireoidianos. Na doença de Graves, por exemplo, nós temos o hormônio tireoidiano em excesso, mas nós não temos o aumento da tireoglobulina. Tá? Então, nas tireoidites, nós podemos ter também aumento dos níveis séricos de tireoglobulina. Os leucócitos no hemograma podem estar normais ou teremos uma discreta leucocitose, não tão intensa, por exemplo, como na tireoidite bacteriana, na tireoidite aguda. E os anticorpos, eles podem estar normais ou discretamente aumentados. Os anticorpos, no caso, o anti-TPO e o anti-tireoglobulina. Em relação à imagem, o ultrassom pode nos ajudar, porque vai mostrar, às vezes, uma glândula heterogênea, uma glândula com características de uma tireoidite.
e a captação de iodo vai estar sempre diminuída. Então, se você está na dúvida se esse paciente tem doença de Graves ou uma tireoidite subaguda, já que principalmente nas fases iniciais da tireoidite aguda a gente pode ter excesso de hormônio tireoidiano no sangue, a gente pode pedir ou a captação de iodo ou a cintilografia. O que esses exames vão nos mostrar? Na doença de Graves, a glândula hiperfuncionante, a gente vai ter uma glândula hipercaptante, vai captar todo aquele iodo que você deu para o paciente, porque ela está ávida por iodo justamente para aumentar a produção de hormônio. Já nas tireoidites, nós não temos uma glândula hiperfuncionante, nós temos um processo inflamatório na glândula. Então, nas tireoidites, nós vamos ter uma glândula com captação diminuída de iodo. Ou a cintilografia vai mostrar uma glândula hipocaptante. Então, tanto a captação como a cintilografia vai nos ajudar muito quando a gente fica na dúvida se esse paciente ele tem uma doença de Graves ou se ele tem uma tireoidite. Se ele tem uma doença de Graves, ele tem uma glândula hiperfuncionante. Então, todo aquele iodo que você der para fazer o exame, ele vai ser captado pela tireoide. Já nas tireoidites é o processo inflamatório, a glândula não está hiperfuncionante. Então você vai fazer o exame e vai ver uma glândula com baixa captação ou uma glândula hipocaptante, ok? Então se você está na dúvida, faça uma captação, uma cintilografia que você vai ver nas tireoidites uma glândula hipocaptante. Então aqui só o exemplo da imagem, né? De um lado, nós temos uma glândula hipercaptante que captou todo o iodo, que é o típico da doença de Graves, e do outro lado, uma glândula hipocaptante, que não captou o iodo que você deu para fazer o exame. Então, de um lado a gente tem a doença de Graves e do outro lado a tireoidite, que consegue definir para a gente se esse paciente tem Graves ou uma tireoidite. O tratamento geralmente é sintomático. Então, por quê? A gente não vai usar nesse caso um tapazol, que é um remédio que vai inibir a produção de hormônio pela tireoide. Por quê? Porque a glândula não está produzindo muito hormônio. Esse excesso de hormônio da tireoidite é temporário. É só aquela liberação abrupta do hormônio armazenado. Nos casos de tireoidite, algumas das vezes o paciente ele vai evoluir para eutireoidismo espontaneamente, ou às vezes vai evoluir para hipotireoidismo permanente. Então, nos casos de tireoidite subaguda, o que a gente vai fazer? Sintomático. Tem dor? A gente começa então o tratamento com anti-inflamatório. A gente pode usar aspirina, ibuprofeno, nimesulida, naproxeno. Então, seriam os medicamentos de primeira escolha. Se em 3 a 4 dias a dor não melhorou, a gente vai usar o glicocorticoide. Glicocorticoide, ele tira a dor com a mão. Então, começou o glicocorticoide, em 24 a 48 horas, a dor do paciente vai desaparecer, na maioria das vezes. A dose, geralmente a gente usa prednisona 30 a 40 miligramas. Assim que a dor melhorar, a gente já começa a tentar diminuir a dose. A gente vai diminuindo a dose a cada 5 a 7 dias, tentando usar a dose mínima necessária para manter o paciente sem dor. Em caso de recorrência, a gente volta para a dose superior. Então ele estava usando 25 miligramas, eu passei para 20, ele voltou a ter dor, eu volto a usar 25 miligramas. Então na tireoidite subaguda granulomatosa, que é a principal causa de dor na tireoide, a gente vai usar anti-inflamatório, se não melhorar em 3 a 4 dias, glicocorticoides. Os sintomas de hipertireoidismo, geralmente como eles são transitórios, eu não tenho uma glândula com aumento da função, uma hiperfunção da glândula, a gente vai usar também sintomático, a gente não vai usar as tionamidas para tratar. Então a gente vai usar geralmente um beta-bloqueador quando o paciente ele tem sintomas muito desconfortáveis, porque na maioria das vezes os sintomas de hipertireoidismo nesses pacientes são leves e de curta duração. Então a gente pode usar, por exemplo, o propranolol, 40 miligramas, 2 a 4 vezes ao dia, o atenolol, 50 a 100 miligramas, e acompanhar. Então você vai acompanhando a função tireoidiana desse paciente a cada 2 ou a cada 4 semanas, e você vai observar que ele vai ter um período de hipertireoidismo, depois evolui para hipo,
e depois evolui para hipotireoidismo. Então, na maioria das vezes, esse paciente ele vai evoluir com melhora espontânea da função tireoidiana, tá? Então, a tireoidite granulomatosa subaguda, a etiologia provavelmente viral. A gente tem agora uma outra tireoidite que se comporta da mesma forma da tireoidite granulomatosa subaguda, que é a tireoidite linfocítica subaguda. Então, laboratorialmente, em relação aos sintomas, ela se comporta da mesma forma da tireoidite subaguda granulomatosa. Só que na tireoidite linfocítica subaguda a gente não tem dor. E a etiologia, que lá na subaguda granulomatosa é de provável etiologia viral, aqui a etiologia provavelmente é autoimune. Então a tireoidite linfocítica subaguda seria a apresentação subaguda, por exemplo, da tireoidite Hashimoto, que é a tireoidite autoimune clássica que a gente tem. Tá? Então ela também é chamada de tireoidite indolor, tireoidite indolor transitória, hipertireoidite, tireoidite subaguda oculta, porque às vezes passa despercebido, ou tireoidite atípica. Então ela é muito parecida com a granulomatosa, só que ela não causa dor na tireoide. Também é mais comum em mulheres, né? As doenças da tireoide elas são sempre mais comuns em mulheres na maioria das vezes. Geralmente acomete pessoas entre 30 e 60 anos e parece ser de origem autoimune. Pode se associar, é comumente associada a outras doenças autoimunes como lúpus, síndrome de Sjögren, diabetes tipo 1. Então, muito parecida, não se esqueçam disso, muito parecida em relação às manifestações clínicas e alterações laboratoriais com a tireoidite granulomatosa subaguda, só que ela não causa dor. E lá na granulomatosa a etiologia provavelmente é viral, aqui a etiologia é autoimune. Então geralmente os pacientes eles se apresentam também com uma fase de hipertireoidismo, como lá na granulomatosa. Esse hipertireoidismo ele geralmente tem duração de 6 semanas a 3 a 4 meses, então é autolimitado. Geralmente ele tem um período que evolui para hipotireoidismo. E aqui é mais comum a gente às vezes ter o paciente que vai evoluir para hipotireoidismo permanente. Mas ele pode ter a mesma apresentação da granulomatosa, ou seja, hiper, hipo e eutireoidismo. Mas aqui, como é de origem autoimune, pode ser que esse paciente ele evolua permanentemente com hipotireoidismo. Tá? Então, só para não esquecer, processo inflamatório agora de origem autoimune, eu liberei toda aquela quantidade de hormônio que estava armazenada, então eu tenho um período de hipertireoidismo. Depois a glândula está inflamada, ela não consegue restaurar inicialmente a produção de hormônio, então eu tenho uma fase de hipotireoidismo. E depois eu posso ter esse paciente recuperando a função tireoidiana espontaneamente ou evoluindo com hipotireoidismo permanente. 50% desses pacientes eles têm um bócio, geralmente não é um bócio muito importante. Nas fases iniciais, em relação ao laboratório, nós vamos ter então a redução dos níveis de TSH com aumento de T4 e T3 por liberação abrupta dos hormônios armazenados. Vamos ter aumento da tireoglobulina, como lá na tireoidite subaguda, justamente porque eu tive processo inflamatório, quebra da tireoglobulina e liberação dessa tireoglobulina no sangue. E aqui, como é de origem autoimune, a maioria dos pacientes eles vão ter anticorpos positivos. Então, 24 a 100% tem o antitireoglobulina positivo e 60% tem o anti-TPO positivo. Então, talvez as grandes diferenças da tireoidite linfocítica subaguda em relação à tireoidite granulomatosa subaguda é que a linfocítica não causa dor, a linfocítica é de origem autoimune e a granulomatosa tem dor e é de provável etiologia viral. Mas a apresentação clínica e laboratorial são parecidos, apesar que a linfocítica, por não ser infecção, ela geralmente não causa dor.
Em relação ao tratamento da tireoidite linfocítica subaguda, também é sintomático, porque o paciente ele vai evoluir para eutireoidismo espontaneamente ou às vezes vai evoluir para hipotireoidismo. Então a gente vai usar o quê? Controlar principalmente os sintomas do hipertireoidismo com beta-bloqueador, propranolol ou atenolol. Aqui, como o paciente ele não tem dor, a gente não vai usar anti-inflamatório. A tireoidite pós-parto já é outro tipo de tireoidite. É aquela tireoidite que vai ter todas as características das outras tireoidites, só que ela ocorre dentro de um ano do parto. Então, aquela mulher que teve o parto, por exemplo, há 6 meses e começou a ter uns sintomas leves de hipertireoidismo, você vai fazer o exame, o TSH está suprimido, o T4 discretamente aumentado, às vezes o anticorpo positivo, você vai falar que essa mulher ela tem uma tireoidite pós-parto. Claro que ela pode ter uma doença de Graves, mas é bem provável que ela tenha uma tireoidite pós-parto. Então a definição é essa, é aquela mulher que tem uma tireoidite dentro de um ano do período de pós-parto. Ela é muito parecida, tanto da parte etiológica como fisiopatológica, da tireoidite linfocítica subaguda, que foi a que a gente acabou de ver. Então é um processo inflamatório na glândula com liberação inicial de hormônio. Se você fizer uma cintilografia, uma captação, vai ver que a glândula é hipocaptante, que aquela liberação de hormônio não é por aumento da produção e liberação, e sim pelo processo inflamatório. Acomete 5 a 9% das mulheres e é mais comum naquelas mulheres com anti-TPO aumentado, anti-TPO positivo, aquela mulher que já tem uma outra doença autoimune, ou aquela mulher que tem história familiar de uma disfunção tiroidiana autoimune, tá? Então, é de provável também etiologia autoimune, acontece dentro de um ano do período pós-parto, é muito parecida com a tireoidite linfocítica e é mais comum naquela mulher que já tem o anticorpo positivo, naquela que tem história familiar e de doença autoimune da tireoide, e naquela mulher que já tem uma doença autoimune. Então, como é que pode se manifestar, aparecer a tireoidite pós-parto? Em 20 a 40% das vezes é um hipertireoidismo transitório, então teve um hiper, que geralmente evolui para eutireoidismo. Em 40 a 50% a gente pode ter um hipotireoidismo transitório, então na hora que você faz o exame, o achado laboratorial é típico de um hipotireoidismo. E temos aquelas pacientes que evoluem com hipertireoidismo, que dura geralmente de 4 a 8 semanas, seguido de um hipotireoidismo, que também tem duração de até 8 semanas, de 2 a 8 semanas, e que depois evolui para eutireoidismo. Então nós podemos ter aquela mulher com achados laboratoriais e clínicos de hipertireoidismo, que evolui posteriormente para eutireoidismo, um grupo de mulher que vai ter hipotireoidismo, que evolui para eutireoidismo posteriormente, e um grupo de mulher que vai ter hiper, uma fase de hiper, uma fase de hipo, que evolui posteriormente para eutireoidismo. Tá? Então ela pode aparecer de várias formas. Então, em relação ao laboratório, se for um hipertireoidismo, nós vamos ter TSH suprimido, T3 e T4 alto, hipotireoidismo, TSH alto com T4 e T3 baixos. Essas mulheres, a maioria delas, tem um anticorpo positivo, então 85% das mulheres eles têm um anti-TPO positivo, por isso algumas delas podem evoluir posteriormente com hipotireoidismo permanente, e o ultrassom geralmente mostra uma glândula discretamente aumentada de tamanho. A maioria das pacientes não precisam de tratamento. É comum no consultório a gente receber essas mulheres no período pós-parto, às vezes com sintomas leves de hipertireoidismo, e a gente não vai usar, por exemplo, as tionamidas. A gente não está tendo uma produção excessiva de hormônio. O excesso de hormônio tiroidiano ele geralmente é transitório e é causado pelo processo inflamatório. Então essa glândula ela, geralmente se recupera espontaneamente. E algumas vão evoluir até para hipotireoidismo. Então a maioria das mulheres não precisa de tratamento, e quando os sintomas são muito desconfortáveis, a gente pode usar, por exemplo, o sintomático, beta-bloqueador, nos casos das mulheres que se apresentam com hipertireoidismo.
Naquelas mulheres que se apresentam com hipotireoidismo, a gente, principalmente quando o TSH está acima de 10, a gente pode usar a levotiroxina. Geralmente a gente faz esse tratamento por 8 a 12 semanas e posteriormente a gente tenta suspender a medicação. Por quê? Porque o hipotireoidismo também pode ser transitório. Agora a gente já falou das tireoidites agudas, subagudas, e agora as tireoidites crônicas. Qual é a causa mais comum de tireoidite? Tireoidite de Hashimoto. A tireoidite de Hashimoto, então, é uma tireoidite crônica. A manifestação clínica típica é de hipotireoidismo. Então, a tireoidite de Hashimoto é a principal causa de hipotireoidismo. Então, é uma doença autoimune crônica que leva a uma insuficiência, a uma hipofunção da glândula tireoide. Acomete aproximadamente 5% dos adultos, sendo também mais comum em mulheres. Por ser uma doença autoimune, as doenças autoimunes geralmente são mais comuns em mulheres, numa relação aí de 3 para 1. Então, a glândula, por que acontece, né, a tireoidite de Hashimoto? Então, provavelmente é um defeito na tolerância aos antígenos tireoidianos. Então, a glândula tireoide ela produziria, né, alguns antígenos e o sistema imunológico reconhece esses antígenos como um autoantígeno, produz um anticorpo contra esse antígeno e esse anticorpo ataca a tireoide, causando uma insuficiência, uma lesão crônica, progressiva e permanente da tireoide. Com isso, a tireoide ela perde a capacidade de produzir os hormônios tireoidianos. Ela parece ter uma relação familiar. Se uma pessoa tem tireoidite de Hashimoto, os familiares têm uma maior chance também de ter essa doença e está associada com alguns HLAs, como HLA DR3, DR5 e B8. Uma outra hipótese para o aparecimento da tireoidite de Hashimoto é o contato com antígenos virais. Então, produziu um anticorpo contra o antígeno viral, que estruturalmente é muito parecido, né, com as estruturas da célula tireoidiana, e esses anticorpos vão atacar a tireoide, causando uma lesão na tireoide. E a tireoidite de Hashimoto também tem sido associada a um alto consumo de iodo. Ela é mais comum, por exemplo, em regiões onde a gente tem um consumo mais alto de iodo. Então, no Hashimoto, a gente pode ter um grupo de paciente assintomático, que é aquele paciente que só tem um anticorpo positivo. Você faz o ultrassom, às vezes, mostra lá uma tireoide discretamente aumentada de tamanho, com aumento da vascularização, com parênquima heterogêneo, que são alterações típicas, né, de uma tireoidite, mas ela não tem ainda alteração da função tireoidiana. Então a gente pode ter só aquele paciente com achados ultrassonográficos típicos e com anticorpo positivo, mas sem doença tireoidiana. Ou seja, a função tireoidiana desse paciente é normal. Mas ele pode evoluir para hipotireoidismo? Sim, boa parte dos pacientes, né, que tem uma tireoidite de Hashimoto, eles geralmente evolui para hipotireoidismo numa taxa de aproximadamente 5% ao ano. Então, esses pacientes, né, se tiver uma disfunção da glândula, geralmente é hipofunção, é hipotireoidismo, mas em torno de 5% podem se apresentar com sintomas de hipertireoidismo. E até alguns pacientes podem ter alternância, períodos de hiper com períodos de hipotireoidismo. E na maioria das vezes a gente tem um discreto bócio, ou seja, a glândula discretamente aumentada de tamanho. O bócio geralmente é indolor, é difuso, né? Toda a glândula aumentada, mas pode ser às vezes unilateral. A consistência é firme, a superfície é totalmente irregular e o tamanho é variável. A gente pode ter bócios grandes ou bócios menores. No laboratório, a maioria dos pacientes, né, quase 100% deles vão ter anticorpos positivos. Então o anti-TPO positivo ele é encontrado em 80 a 99% dos pacientes e o anti-tireoglobulina em 60%. Então a gente viu aqui,
várias tireoidites de origem autoimune, a linfocítica subaguda, a pós-parto e Hashimoto, sendo que a Hashimoto é uma tireoidite crônica, tá? O paciente, ele, quando evolui com hipotireoidismo, ele vai evoluir para o resto da vida com hipotireoidismo. Nas outras tireoidites é comum a gente ter a restauração da função tireoidiana espontânea. Então, no laboratório a gente pode ter o paciente que se apresenta com eutireoidismo, ele tem achados ultrassonográficos típicos, ele tem anti-TPO positivo, mas ele tem função tireoidiana normal, esse a gente não vai tratar. A gente tem um grupo de pacientes que se apresenta com hipotireoidismo, que é até o mais comum, e aquele grupo que se apresenta com hipertireoidismo. Esses pacientes, então, por ter anticorpo positivo, eles têm uma progressão maior para hipotireoidismo permanente. Essa taxa é em torno de 3 a 5% ao ano. Em relação à imagem, o ultrassom apresenta uma glândula aumentada de tamanho, com sinais típicos de tireoidite, que eu já comentei, e a cintilografia, ela pode às vezes estar normal, quando eu tenho uma glândula funcionando normalmente, ou às vezes uma cintilografia com hipocaptação, com captação baixa do iodo, mostrando então a presença da tireoidite. E em alguns casos, a gente pode ter um aumento da produção, eu posso ter uma captação aumentada de iodo pela tireoide. Ela comumente se associa a outras doenças autoimunes, talvez a mais comum, a doença de Addison, e pessoas com tireoidite de Hashimoto têm um risco maior de ter linfoma da tireoide. Esse risco é 67 vezes maior do que o risco da população em geral. Se esse paciente ele tem função tireoidiana normal e anti-TPO positivo e achados ultrassonográficos de tireoidite, a gente não trata. Por quê? Porque a tireoide dele, apesar de ter achados típicos de tireoidite, ela está funcionando adequadamente. Então a gente só vai tratar, por exemplo, quando esse paciente evolui para hipotireoidismo, seja um hipotireoidismo ou um hipotireoidismo subclínico. Lembra lá no hipotireoidismo subclínico, uma das indicações de tratar é justamente o anti-TPO positivo. E por último, a gente vai falar sobre a tireoidite de Heidel, também chamada de tireoidite esclerosante, tireoidite fibrosante, tireoidite fibrótica invasiva, tireoidite crônica produtiva ou estroma de Heidel. Então a tireoidite de Heidel, ela é muito rara. Acomete as pessoas entre quarta e sexta década de vida e também é mais comum em mulheres numa relação de 4:1. A causa é desconhecida, então alguns autores sugerem ser uma doença de origem autoimune, mas parece não ser. E outros autores, essa é a hipótese mais provável, consideram que é uma doença sistêmica. A tireoidite Heidel, a gente tem uma fibrose progressiva da tireoide. E é comum a gente ter, na tireoidite Heidel, fibrose em outros locais. Então acredita-se que seja uma doença fibrosante, na sua essência. Às vezes uma doença relacionada ao aumento da produção de citocinas que estimulam esse processo fibrótico. O fato é que a etiologia ainda não está bem esclarecida e nesse caso nós temos o processo de fibrose da glândula tireoide. O paciente ele vai se apresentar então com crescimento cervical indolor e às vezes essa fibrose ela vai atingindo estruturas adjacentes à tireoide, acometendo, por exemplo, nervos, músculos, vasos. Então esse paciente ele pode ter sintomas locais de compressão. Então, além de ter a massa endurecida, fibrótica, ele vai ter disfagia, sensação de peso no pescoço, rouquidão, dispneia, tosse e, às vezes, nos casos mais graves, até asfixia, justamente por compressão do pescoço. Tá? Então, nós temos fibrose progressiva da tireoide e das regiões adjacentes. Nós podemos ter também como fibrose de outras áreas do organismo. No exame físico, nós vamos encontrar uma massa na região da tireoide bem endurecida, indolor e aderida aos órgãos adjacentes. É uma doença, por exemplo, que se associa, como eu já falei, à fibrose do retroperitônio,
a fibrose de outros locais, a colangite esclerosante também é uma doença que se associa à tireoidite de Heidel. A biópsia, o diagnóstico é feito então por biópsia, principalmente biópsia a céu aberto, então vai abrir e retirar um pedaço da tireoide, e aí vai mostrar os achados histopatológicos típicos, né, de fibrose da tireoide. Nesse caso a gente pode ter, geralmente a gente tem função tireoidiana normal da tireoide, mas quando o acometimento é muito extenso, acomete toda a glândula tireoide, nós podemos ter também hipotireoidismo. Os anticorpos, eles podem estar presentes em até 67% dos pacientes, então anti-TPO e anti-tireoglobulina, por isso que alguns autores até acreditam que possa ser uma doença de origem autoimune. Mas o que acontece? Provavelmente esses anticorpos não confirmam a doença autoimune. O que acontece é o seguinte: como você tem um processo inflamatório fibrótico da glândula, você libera antígenos tireoidianos, e esses antígenos estimulam a produção dos anticorpos. Então não é a doença autoimune que causa, né, a tireoidite de Heidel. Na verdade, essa produção de anticorpo é uma resposta ao processo inflamatório que acontece na glândula. O hemograma geralmente é normal, e nos casos mais graves a gente pode ter também fibrose da paratireoide, levando ao hipoparatireoidismo, com redução dos níveis de PTH e hipocalcemia e aumento do fósforo. A captação de iodo geralmente é normal, porque a gente geralmente não tem uma hipofunção, uma disfunção da glândula, e na cintilografia a gente pode ter áreas dispersas hipocaptantes, geralmente aquelas áreas que estão mais acometidas pelo processo fibrótico. Na tireoidite de Heidel, o ultrassom e ATC são bem interessantes, justamente para avaliar a extensão da doença, e o histopatológico, né, que a gente vai colher da biópsia, ele mostra geralmente uma fibrose, que também, além de acometer a tireoide, pode acometer vasos, nervos, tecido muscular e até mesmo tecido adiposo. O tratamento é cirúrgico, né? Então a glândula ela vai comprometendo e acometendo as estruturas adjacentes, você vai lá e tira a tireoide. Geralmente o paciente tem um alívio sintomático. E a gente pode às vezes tentar nas fases iniciais usar alguns medicamentos. Os mais usados: glicocorticoides, tamoxifeno e metotrexate. Então alguns estudos até sugerem, indicam, após o tratamento cirúrgico, o tratamento com glicocorticoide. E lembrar das tireoidites por fármaco. Lembrar quais são as medicações que mais causam disfunção tireoidiana: amiodarona, lítio e interferon. Eles podem causar hipotireoidismo, podem causar hipertireoidismo. A amiodarona, a gente tem a tireotoxicose relacionada à amiodarona tipo 1, em que a amiodarona ela aumenta a produção e liberação dos hormônios tireoidianos, seria quase que como uma doença de Graves. Nesse caso, da tipo 1, a gente usa tapazol e propiltiuracil para tratar, e temos a tireotoxicose tipo 2 relacionada à amiodarona, onde a amiodarona ela causa uma lesão aguda e destrutiva da glândula tireoide. Então ela vai se comportar como uma tireoidite, e a gente usa às vezes corticoide para tratar. Ok? Então vamos agora para algumas questões. A tireoidite de Heidel pode se associar com uma das afecções citadas abaixo, a cinália. Então a colangite esclerosante. Então a tireoidite de Heidel, além de estar associada a processos fibróticos em outros locais, ela também se associa à colangite esclerosante. Na tireoidite de Heidel, o hipotireoidismo está geralmente presente, mas podemos ter uma função tireoidiana normal. Qual o tratamento dessa tireoidite? Cirúrgico. Então, tratamento cirúrgico. Lembrar que a gente pode, às vezes, tentar usar glicocorticoide, tamoxifeno ou metotrexate. MGO, 23 anos, sexo feminino, com queixas de nervosismo, labilidade emocional, palpitações, aumento do número de evacuações e perda de 6 quilos nos últimos 2 meses, ou seja, manifestações clínicas típicas de hipertireoidismo. IMC de 30, frequência cardíaca 110, pressão 120/60, pele quente e úmida e tireoide não palpável. Tá? Então, outros sintomas típicos do hipertireoidismo: pele quente e úmida. Laboratório, então ela mostra
níveis aumentados de T4 e T3 e TSH baixo, ou seja, tem sintomas e laboratório típicos de um hipertireoidismo. Anticorpos negativos, hemograma e VHS normais. A cintilografia com iodo mostra a ausência de captação em 2 horas e em 24 horas, ou seja, tem sinais de hipertireoidismo. Só que o que vai definir aqui na questão é a captação de iodo. No Graves a gente tem uma captação aumentada. Se a captação é diminuída, a gente tem uma tireoidite. Então, o mais provável é uma tireoidite linfocítica subaguda. Se tivesse dor, a gente pensaria na subaguda granulomatosa. Lembrar que a granulomatosa é provável etiologia viral e aqui autoimune, apesar do anticorpo dessa paciente estar negativo. Então, o que definiu aqui que é uma tireoidite foi a captação de iodo diminuída. Outra questão, mulher de 33 anos vem queixando-se de taquicardia, irritabilidade e insônia, sinais de hipertireoidismo. Apresenta um aumento da tireoide no lobo esquerdo, a discreta retração palpebral bilateral sem exoftalmia. Lembra que a retração palpebral é diferente da exoftalmia. A retração palpebral, ela geralmente é causada pelo aumento da ativação do sistema nervoso simpático. Então, mesmo na tireoidite, a gente tem aumento da liberação de hormônio, a gente tem ativação do sistema nervoso simpático, então a gente pode ter retração palpebral. Não confundir com a exoftalmia. Exames laboratoriais, TSH baixo, T3 alto e T4 alto, e a captação do iodo diminuída, 1%, sendo que o normal é de 15% a 30%. Então ela tem sintomas de hipertireoidismo, mas tem captação de iodo diminuída, então ela não tem Graves, ela tem uma tireoidite linfocítica aguda, que não causa dor e é de provável etiologia autoimune. Mulher, 37 anos, sem doença prévia, queixa-se de dor, tem dor. Nota-se pequeno aumento local da região cervical, então ela tem um discreto bócio, com dor à palpação. Então, a tireoidite que causa dor é a tireoidite subaguda granulomatosa. Aqui não tem granulomatosa, mas tem tireoidite subaguda. Então, doença de Graves a gente não tem dor, Hashimoto não, e o adenoma também não causa dor. Então, a principal causa de dor na tireoide, tireoidite subaguda granulomatosa. Assinale a alternativa incorreta em relação à tireoidite subaguda. Os níveis de T3 não costumam estar elevados, como na doença de Graves. Então, na tireoidite subaguda a gente tem uma liberação aguda de hormônio tireoidiano, mas lembrar, lá na doença de Graves eu comentei isso. A doença de Graves ela se caracteriza por aumentar muito a produção de T3 quando a gente compara em relação ao T4. Aqui, a liberação de T3 ela é menos intensa do que na doença de Graves. Então, na doença de Graves a gente tem maior nível de T3. Então, essa questão está correta. Os níveis de tireoglobulina costumam estar elevados e os títulos de anticorpos geralmente são negativos. Então, a tireoglobulina ela pode estar aumentada, né, porque a gente tem lesão da glândula. E aí, aqui, a gente tem a tireoidite subaguda granulomatosa, que a gente tem geralmente um anticorpo negativo, mas na subaguda linfocítica a gente tem um anticorpo positivo. Então essa questão aqui ficou um pouco confusa, mas o anticorpo ele pode estar negativo. O diagnóstico diferencial da tireoidite subaguda inclui a tireoidite aguda? Sim. E a hemorragia para o interior de um nódulo? Com certeza. Todos os pacientes necessitam de esteroides como agentes anti-inflamatórios, mesmo em doses pequenas. Nem todos os pacientes vão precisar de anti-inflamatório. Às vezes a dor é de pouco intensa. Se a gente tem uma tireoidite subaguda linfocítica, esse paciente ele não vai precisar de anti-inflamatório, então não é todo paciente. E tionamidas não tem papel no tratamento da tireoidite subaguda? Com certeza. Então a tireoidite subaguda na maioria das vezes é autolimitada, a gente não vai usar os antitireoidianos. A tireoidite subaguda pode causar todos os distúrbios abaixo, exceto otalgia? Sim. Febre, mal-estar e calafrios? Sim. Otalgia justamente, às vezes a dor ela começa no pescoço e irradia para o ouvido. Hipertireoidismo sintomático? Com certeza, por liberação abrupta dos hormônios tireoidianos. Captação de iodo elevada? Pelo contrário, as tireoidites, processo inflamatório, a gente não tem uma captação
tireoidiana aumentada. Paciente com captação de iodo baixo na cintilografia, TSH suprimido, T4 e VHS elevados. Sintomas de palpitação, tremor, nervosismo. Assinale diagnóstico provável. Hipotireoidismo primário, hipotireoidismo secundário, tireoidite subaguda de Dequervain, doença de Graves ou tireoidite crônica. No caso, tireoidite crônica. Paciente de sexo feminino, 24 anos, com dor na região cervical anterior e febre baixa. Refere também palpitação e tremor. O diagnóstico de tireoidite subaguda pode ser confirmado com... Então lembrar, na tireoidite subaguda a gente tem VHS alta e captação de radiodo diminuída menor que 5%. Uma mulher adulta com bócio e sinais de hipotireoidismo provavelmente é portadora de tireoidite crônica. Qual que é a principal causa de hipotireoidismo? Tireoidite de Hashimoto. A fisiopatologia da tireoidite de Hashimoto explica-se por defeito adquirido na síntese de hormônio tireoidiano. Então, o processo autoimune leva a uma lesão na tireoide e ela perde a capacidade de produzir os hormônios tireoidianos. A dosagem de autoanticorpos antitireoidianos tem aproximadamente 95% de acerto na detecção da tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune. A tireoidite de Hashimoto é crônica. Qual das tireoidites é considerado como doença autoimune? Hashimoto. Na tireoidite de Hashimoto é correto afirmar: apresenta maior incidência no sexo masculino? Pelo contrário. Apresenta maior incidência na sexta década de vida? Também não. O diagnóstico pode ser confirmado com dosagem de anticorpo e punção aspirativa com agulha fina? Sim. Então, anticorpo positivo e a punção vai mostrar os achados característicos da tireoidite de Hashimoto. Em relação à tireotoxicose, é correto afirmar: hipertireoidismo pela doença de Graves é mais comum no homem que na mulher? Pelo contrário, é mais comum na mulher. Tireotoxicose e hipertireoidismo são formas que podem ser consideradas sinônimos? Pelo contrário. Hipertireoidismo, aumento da função da glândula. Tireotoxicose, aumento dos níveis hormonais. Tireotoxicose é a situação na qual se encontra uma função tireoidiana excessiva? Nem sempre. Pode ser que sim, pode ser que não. Não há tireotoxicose sem hipertireoidismo? Sim, nas tireoidites nós podemos ter tireotoxicose sem hipertireoidismo. A principal causa é a doença de Graves? Com certeza. Então, mulher, 23 anos, feminina, com queixas de nervosismo, labilidade emocional, palpitações, aumento do número de evacuações e perda de 6 quilos nos últimos 2 meses, ou seja, manifestações clínicas típicas do hipertireoidismo. Exame físico: índice de massa corporal de 30, PA 120/60, pele quente úmida e tireoide não palpável. Laboratório: dosagens aumentadas de T4 e T3 e TSH diminuído. E a cintilografia mostrando então captação diminuída. Então, qual é o diagnóstico? Tireoidite. Se fosse doença de Graves, a captação estaria aumentada. Então, MTN, 36 anos, sexo feminino, casada, procura atendimento referindo episódios recorrentes de palpitação, tremor de extremidades, insônia e perda ponderal. Nega o uso de medicamentos, refere ter um parto há 4 meses. Um parto normal, Então ela tem sintomas de hipertireoidismo e está dentro do período de 1 ano do pós-parto. Então a gente vai pensar, por exemplo, numa tireoidite pós-parto. Nega outras comorbidades, exame. A tireoide discretamente aumentada de tamanho ou palpação, sem nódulo, ausência de exoftalmia, discreto tremor de extremidade. O exame mostra TSH suprimido com T4 discretamente aumentado. E o TRAB negativo. TRAB negativo, a gente praticamente já excluiu doença de Graves. E para ajudar mais ainda, a captação de iodo está diminuída. Então esse paciente ele tem Graves, tem captação diminuída e TRAB negativo. Então vamos lá para as questões, para as alternativas. O tratamento deve ser feito com propil. A gente usa propil. Esse caso, ela tem tireoidite ou doença de Graves. Como ela não tem ela tem TRAB negativo e tem captação diminuída, ela não tem Graves. Ela tem uma tireoidite, provavelmente tireoidite pós-parto, por estar dentro de 1 ano do período pós-parto. A tireoidite pós-parto é provável etiologia autoimune. Então, tratamento deve ser feito com propil? Não. Propil a gente usa para Graves. Essa paciente tem tireoidite, a gente não vai usar. O paciente ele tem um quadro
clínico típico de doença de Graves? Até as manifestações clínicas sim, mas o laboratório e a captação não. Nesses casos, geralmente o anti-TPO é positivo? Sim. A tireoidite pós-parto, ela ocorre dentro de um ano, né, do período pós-parto, e é provável etiologia autoimune. O tratamento deve ser feito com iodo? Também não. O iodo a gente vai usar então na doença de Graves, tá? Então, essa aqui é a alternativa correta, é a letra C. O anti-TPO geralmente ele é positivo. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado. Abraço!